Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre uma coisa que você todos os dias, como um hábito diário, faz e que muitas vezes não é tão benéfico como você pensa. Claro que eu preciso avisar você que eu não sou dono da verdade, não sou autoridade no assunto, ok? E as informações a qual eu vou falar são do meu entendimento. Pois bem, senhores, hoje iremos falar não só do café, mas nós iremos falar do arroz, dos alimentos que nós ingerimos e principalmente da história dos índios. E por que que os índios têm uma base alimentar completamente diferente da sociedade atual. Nós iremos falar dos benefícios e malefícios e por que que os índios eles têm uma dieta restritiva. Por que que os índios eles fazem isso? Pois bem, para poder falar sobre esse assunto, eu trouxe um experimento de um, de um farmacêutico chamado Peter Witt, que no período da década de 50, década de 40 para a década de 50, realizou um experimento mostrando o que aconteceria com a construção da teia de uma aranha se ela tivesse entorpecentes. Então, basicamente, eles pegavam uma aranha e colocavam ela para construir uma teia de aranha. Só que aí eles faziam vários experimentos. Pegavam a aranha e deixavam ela construir. Aí documentavam aquela construção da teia. Depois utilizavam alguns tipos de presas que a aranha evidentemente iria comer com um tipo de entorpecente. Marihuana, cafeína, LSD. E aí, basicamente, a aranha, eles removiam aquela teia e a aranha, novamente, ia construir uma teia novamente. O que acontecia é que cada tipo de substância alterava alguma coisa na aranha e a aranha produzia as teias diferentes. Então ele descobriu de como que os animais, principalmente a aranha, elas são interferidas por essas substâncias. E adivinha qual substância foi a mais nociva para a aranha? Adivinha qual? Você acha que foi a ervita muito louca? Você acha que foi aquele negócio para deixar os caras doidão, dançando música? Qual que você acha? Qual é essa substância que tá na casa de vocês em abundância? A qual eu também ingiro, tá? Eu também ingiro, tá? Porque eu falo para vocês que eu não sou hipócrita, tá? Eu também não consegui ficar livre dela. Pois é, a cafeína, tá? E aí nós vamos começar a estudar e tentar entender um pouco a situação. Primeiro, que as pessoas elas acham que os índios são burros. Se você chegar numa escola e perguntar para as pessoas o que você acha dos índios, não naquele ativismo social, mas sim do seu comportamento de vida, as pessoas vão dizer: ah, não, esses caras são doidos. Se embocar na floresta, ficar comendo tartaruga e não sei o quê, esses caras são doidos mesmo. São doidos. Esses índios aí, se eu fosse eles, eu ia para a sociedade. Eu não ia caçar vivendo no meio do mato, não. Pois é, a maioria das pessoas sempre ridicularizaram a cultura tribal, tá? Sempre ridicularizaram a cultura tribal. Só que ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa e ninguém é tão burro que não possa ensinar. E os índios, eles têm uma conduta de vida exemplar que nos mostra o caminho que os caras estão levando. Hoje, nós, a raça humana, como seres humanos, hoje nós chegamos aos 50 anos com a ajuda da Medi Parará Poruru Coelhinho da Páscoa Sina. E nós também chegamos aos 60 anos usando bengala. Então, o ser humano convencional, o nosso fator decaimento é muito forte. Então, nós, como seres humanos, a gente envelhece muito rápido. A gente adoece muito rápido. Então, o ser humano chega nos seus 60 anos já capengando, meu irmão, capengando. E aí, tu pega a história dos índios. Você acha que a expectativa de um índio é de 60 anos de idade? 70 anos de idade? Existem índios com 90 anos de idade que estão mais viris, mais fortes do que a gente. E se você for analisar aquele fator de carbono, de envelhecimento do ser humano, o índio de 92 anos, ele vai ter ele vai parecer ter uns 40 pra gente. Enquanto que nós de 30 anos vamos aparecer ter uns 50 para eles. Então, basicamente, os índios eles levam uma conduta de vida
que, ao meu entender, é exemplar. Não dá para você replicar no meio urbano, mas é aquilo que eu falo, ninguém é tão sábio que não possa aprender alguma coisa. E aí, analisando a cultura dos ancestrais dos índios, você vê que a base alimentar do índio não é o arroz. Até porque o arroz é o alimento mais difícil de ser cultivado. O alimento que é divulgado pela ONU, divulgado pela Rede Globo, divulgado por tudo quanto é mídia. O alimento do século XXI, né? Você vê lá os japoneses com seu sushi, tu vê os japoneses usando arroz em tudo, tu vê a Ásia, a maior produtor e consumidor de arroz é a Ásia, tu vê o mundo todo usando arroz, de menos nos Estados Unidos. Aí eu digo para vocês, quão difícil é você plantar arroz? Quem é produtor rural, quem já cogitou a ideia de plantar arroz, como eu já cogitei, chegou-se à conclusão que é o pior alimento possível para se plantar no século XXI. É um dos piores, meu irmão, a coisa mais surreal do mundo. E aí, a nossa sociedade, ela é intrínseca, ela é fomentada a ingerir arroz. E o alimento mais difícil de plantio do mundo é o arroz. Arroz e morango, mas o morango chega nem perto da dificuldade que é o arroz. E aí você se pergunta, por que nós comemos arroz? Aí você olha para a história dos índios, das culturas ancestrais, culturas dos primatas, e principalmente da cultura dos índios, os caras chegaram à conclusão que comem mandioca. Primeiro que batata é o alimento que vem da Europa. A batata não é o alimento que brotou no Brasil. Então batata é um alimento muito específico. É um excelente alimento. A história das batatas, documentário sobre a história das batatas, nos demonstra que a batata foi o principal alimento na sobrevivência da raça humana em meio a 8 grandes depreciações. Então, quando faltou comida, a galera plantava batata. Então, batata é um dos principais alimentos. Só que não é nativo do Brasil. Não é nativo do Brasil. Você não vê plantação de batata no Amazonas. Então, você pega um outro alimento que é nativo no Brasil e em algumas outras regiões aí, né, inclusive da África, que é a mandioca. E índio come mandioca a rodo, a rodo. A base de carboidrato na vida de um índio é mandioca. Inclusive, essa cultura ela se espalhou para o Nordeste e para a região norte do Brasil como a tapioca, que na verdade é uma mandioca moída. Então, muito se come tapioca para a região norte do país, porque é uma cultura que foi difundida dos índios. Só que os índios comem mandioca e comem a rodo. Seja ela assada, seja ela cozida, eles comem a mandioca. Só que mandioca é um alimento que, para nós que vivemos na sociedade, nós precisamos cozinhá-la primeiro, porque senão ela passa a ser venenosa. Já os índios que estão acostumados com aquilo ali, os caras comem quase que mordem a mandioca. Mas nós não podemos replicar a mesma coisa, porque nós não somos iguais aos índios, tá? Mas a base dos índios é a mandioca. A mandioca é o alimento mais fácil de plantio. Eu pego o talo da mandioca de uma única árvore. Você consegue plantar umas 200 mandiocas. Você vai pegando o talo, corta ele, deixa o nódulo para fora, coloca na terra, fecha a terra, molha uma, 2 vezes, ou nem molha, dependendo de onde você mora. Acabou. Ela vai crescer. Em um ano, a mandioca vai ter aí os seus 3 metros de altura. Em 2 anos, a mandioca vai dar tanta mandioca que você não vai conseguir dar conta de comer. E outra coisa, a mandioca é um alimento que dura muito tempo. Se você não remover ela da árvore, por exemplo, como é que você estoca a mandioca? É simples, você não remove da árvore. Você deixa a árvore ali e depois fala, daqui a 6 meses eu vou lá e pego essa mandioca aqui. E ela só vai crescer de tamanho. Então, o que acontece é o seguinte, a mandioca é a principal fonte de alimento dos índios. E a mandioca, por ficar debaixo da terra, ela não sofre com chuvas, não sofre com calor. Então é um super alimento, tá? Mandioca. Então os índios fazem uso da mandioca. E nós, da sociedade, que somos super evoluídos, usamos o arroz. Que maravilha! Sendo o arroz um alimento extremamente difícil de ser cultivado. Se você tiver numa grande depreciação, faltando comida, se você tiver no meio de uma guerra, a última coisa que tu vai pensar é plantar arroz, meu irmão. A última coisa, tu vai precisar de uma região plana. Essa região plana tem que ser um brejo, tem que ter água em abundância.
Aí você vai plantar um negócio no meio da água. Depois você vai ter que ficar tirando filete por filete, batendo, chacoalhando. Tem um processo tão exaustivo. Trigo e arroz. Os alimentos difíceis de você trabalhar em cima. Trigo e arroz. Ninguém que está passando uma depreciação vai pensar em plantar trigo. Ninguém. Ninguém vai pensar em plantar trigo. Então, basicamente, ou é a mandioca ou é a batata, né? E aí, os índios eles usam abundância de mandioca. Outra coisa interessante, os índios eles têm uma abundância de base proteica. Eles fazem caça na floresta, só que é muito raro. Os índios já sabem que a melhor fonte de proteína é do rio. Do mar e do rio, mas é do rio. Por quê? Porque no rio você consegue pegar peixe. Se você for sair para caçar um javali ou algum outro animal, esses animais que moram na floresta, eles são muito sorrateiros. Quando você tenta chegar próximo de um veado, de chegar próximo de um javali, quando você está 100 metros de distância, o animal escuta. Ele olha e já fica apreensivo, já se. E conforme você vai se aproximando do animal, eu falo de experiência pessoal, de quem já caçou. Conforme você vai se aproximando do animal, ele vai se afastando de você. Na mesma proporção. Você nunca consegue chegar no animal, porque conforme você se aproxima, ele se afasta. E aí, a caça é uma das coisas mais difíceis. E tu vê lá no Discovery Channel, History Channel, NetGeo, esses documentários que os caras caçam. Ai, que os índios eles vão, para sobreviver, eles vão caçar o javali e não sei o quê. Aí mostra aquelas tribos africanas, os caras caçando. Você acha que os caras são burros? Você acha que os caras são burros? Os caras vão direto pro rio, meu irmão. Eles vão direto pro rio. Numa situação de sobrevivência, você vai pro rio. Não só uma situação de sobrevivência vai pro rio, como a sociedade inteira foi construída ao lastro de um rio. Tudo foi construído ao lastro de um rio. Por quê? Porque a abundância de recursos por lá. Hoje o rio virou esse esgoto. Esse esgoto que nós conhecemos hoje, né? Tipo o rio Tietê aí, ó, virou um esgoto. Mas os rios, eles sempre foram a base abundante de recursos. Então, os índios, o que eles fazem? É mais fácil você pescar uma porrada de peixe. Por exemplo, tu pega um peixe, vai lá, pega a minhoca, cava um buraco, pega a minhoca ou algum inseto e faz um anzol. Aí você pegou um peixe, você abre o peixe, pega lá a víscera, a tripa, picota tudo. No único peixe, você vai ter ali pelo menos umas 20 a 30 iscas. Aí com aquelas iscas da parte interna do peixe, tu vai pescar muito mais. E aí você vai começar a ter um. Então, assim, o índio, numa única tarde, consegue pegar uns 10 peixes. Então é melhor ele caçar na floresta um javali ou pegar um peixe. É um peixe. Ele pode querer caçar, evidentemente, mas a parte mais racional é a questão dos peixes. E aí você tem o índio comendo mandioca e comendo peixe. Aí essas são as duas bases. A base de proteína do índio é peixe e a base de carboidrato do índio é a mandioca. É claro, existem outros alimentos, né, que eles fazem uso, mas a abundância é esses dois alimentos. Aí você olha para o índio. O índio tem a pele lisa, uma pele bonita. O índio tem uns dentes brancos. O índio de 90 anos não usa bengala. É um índio assim, forte, vil, que está pronto para a batalha. O índio vive muito mais tempo do que a gente. Aí eu te falo, quem que tá certo nessa história? É a Rede Globo, é a ONU, essa galerinha que divulga o arroz e o café, essa porra. Você acha que índio toma café? Você acha que tem como plantar café no Amazonas? Pensa um pouco, plantação de café, você acha que vinga no Amazonas? Quando eu falo Amazonas, eu falo floresta amazônica. Não vinga. Você para plantar o café tem que ser uma coisa, sabe, na montanha, tem que ser não sei o quê. Dá para plantar no Amazonas, mas você vai ter que pegar um trator e começar a remodelar aquele solo para ficar condizente com a plantação. Então, o que acontece? Muitos dos nossos alimentos que nós ingerimos no século XXI não fazem bem para a sociedade, não fazem bem para a humanidade. Inclusive o café é um desses. Ó. Olha para você ver, nem o LSD, nem a ervita muito louca, olha só, chegam ao estrago que um café faz. Que um café faz. Então você imagina, você acorda de manhã e o seu corpo ele tem um fator linear de despertar. Quando você acorda de manhã, você não acorda 220, você acorda lá e vai linearmente você vai crescendo até você despertar. Demora mais ou menos pelo menos uma hora, uns 50 minutos no mínimo.
Tá no mínimo. E aí você imagina, você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é tomar um café. Eu não sou hipócrita, eu faço exatamente isso, eu tomo café, tá? Eu não vou ser hipócrita, esse canal aqui não é o canal da hipocrisia, meu irmão. Então, eu digo pra vocês, eu tomo café. Queria eu não tomar, mas eu tomo. Eu confesso pra vocês que eu não sou viciado, mas todos os dias eu tomo pelo menos 2 xícaras de café. Só que aqui é o canal que a gente fala das coisas que a gente não queria fazer, né? Infelizmente. E aí você imagina, na hora que você tá acordando de manhã, você toma café, você dá aquele burst lá pra cima de uma vez. Aí seu corpo fica elétrico, cara, fica elétrico. Quando chega o horário do almoço, aquele burst, ele decai numa gravidade muito grande. Então você se torna improdutivo metade do seu dia. Então o que acontece? Se você não tomasse café, acordou lá às 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Quando desse umas 7h30, você já não estaria mais com sono. Você seria produtivo de 7h30 até o horário lá de dormir. Só que como você toma café, você dá aquele burst. Aí você se torna produtivo até mais ou menos meio-dia. Depois o corpo vem cobrando, vem cobrando. E de meio-dia em diante, você já não se torna mais produtivo. E eu digo pra vocês que pra mim é exatamente assim que acontece. Tomo café de manhãzona, sou super produtivo. Quando dá a hora do almoço, quando saiu a hora do almoço, vem aquela cobrança do café e a gente deixa de ser produtivo. Não é que a gente não trabalha, mas a gente não desempenha o mesmo tanto que a gente estava desempenhando de manhã. Você acha que o índio toma café? Não, não toma. Né? Tô falando dos verdadeiros índios, aqueles que vivem na floresta. Não aquela galera que usa calça jeans e usa iPhone, tá? Então, é isso que eu tô falando pra vocês. Então, tudo aquilo que a mídia nos divulga, né, a mídia é o quê? Rede Globo com as novelas. Né? Família que é nociva, o homem é nocivo, arroz é o alimento principal, café. Então, tudo isso que nos divulgam, né, tudo isso que sutilmente que nos divulgam, e isso vai gerando adequando a sociedade àquele padrão, é nocivo, cara. É nocivo. E aí tu olha a base dos índios, a coisinha é muito fácil, né? Mandioca e peixe, né? Aí eu falo uma coisa pra vocês que vocês poderem entender a situação. Os índios, cara, os caras vivem o dobro do que nós vivemos, o dobro. Tu pega uma tribo indígena de 200 pessoas. Após 100 anos, essa tribo de 200 pessoas vai ter, daquelas pessoas, não dos que nasceram, daquelas 200 pessoas vai ter pelo menos umas 100. Se você pegar o ser humano hoje, após 100 anos, vai ter um ou dois. Se você pegar os índios após 70 anos, eles vão ter dos 200 vai ter uns 170, 180. Se você pegar 200 pessoas da cidade após 70 anos, vai ter uns 50. Então, não é nós que temos que ensinar os índios, é os índios que têm que ensinar a gente. Então você consegue perceber como que o hábito muda? Como que o hábito muda? Por isso eu digo para vocês, toma cuidado com o que a televisão, as grandes mídias divulgam. Porque café é para todo mundo, arroz para todo mundo, feijão para todo mundo. Você acha que esses alimentos são bons? Não são bons. São péssimos. São péssimos. Se está sendo divulgado pela mídia, meu irmão, se a mídia falar que sim, é não. Se a mídia divulgar alguma coisa, é porque é o oposto. Você tem que olhar para a televisão e enxergar o oposto. Se eles falam que é bom para você, é porque faz mal. Se eles falam pra você que aquilo ali faz mal, é porque é bom. É sempre assim, o oposto. E aí você vê lá os caras tomando café o tempo todo. Pois é, meu irmão, olha o estrago que faz o café. E olha que eu nem falei, eu queria falar de umas coisas aqui, né, que ficam aqui no corpo, ó, mas eu não posso falar. Por quê? Porque se eu falar dá problema. Então, assim, o café é um alimento que foi divulgado, difundido na sociedade, mas é um alimento que não é comestível aos animais e muito menos aos índios. É só os seres humanos que são super desenvolvidos na sociedade. Então, assim, qual que é a moral da história? Né? Segundo o experimento do Peter Witt, existem coisas que são piores do que drogas. Né? Então, assim, o motivo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. O motivo de eu morar no campo, da galera morar no campo, não é pra se esconder do sistema. Porque o sistema, meu irmão, se o governo quiser, o governo te acha. Existe um sistema, eu acho que já mudaram até a versão. Mas em 2005 não, desculpa, em 2012, 2013, existia um sistema na polícia chamado Hércules.
O sistema Hércules ele tem toda a sua base. Existe uma base secreta do governo que tem todas as suas informações. Todas as suas informações. Tudo que está de registrado no governo, eles têm a sua base. Inclusive, os radares, eles não funcionam só quando você ultrapassa a velocidade. O tempo todo eles estão registrando as placas dos carros. E aí, o que acaba acontecendo é o seguinte: eles sabem a rota que você faz. Se, por exemplo, um caminhão só vive dentro da grande BH fazendo carreto, e de repente, do nada, esse caminhão começa a ir pro Rio de Janeiro e volta. Começa a ir pro Rio de Janeiro e volta. Na terceira vez que esse caminhão for pro Rio de Janeiro e volta, a própria inteligência artificial desse sistema Hércules vai acionar a polícia. Eles já sabem a rota que você faz. Eles já sabem que você tá vindo naquela direção que você passou por um radar. E eles vão parar o seu caminhão. Aí pode ser que você não tenha nada. Pode ser que você está buscando móveis rústicos no Rio de Janeiro. Mas eles sabem que pode ser alguma coisa a mais. Então eles não param assim qualquer pessoa facilmente, tá? Então esse era o sistema Hércules que tinha 10 anos atrás. 10 anos atrás. Aí eu não sei qual sistema que usam hoje, mas antigamente chamava Hércules, tá? Outra coisa, além do sistema Hércules interessantíssimo, tá? Eles têm um sistema que veio de Israel que faz reconhecimento facial. Então, você já reparou que para você entrar no governo você tem que ter o reconhecimento facial? Esse mesmo reconhecimento ele é usado em câmeras de vigilância na cidade. Então, se você for um cara tipo procurado alguma coisa, esse sistema na cidade vai te encontrar. Então, moral da história: se o governo quiser te pegar, ele te pega, porque você vai ter que precisar de dinheiro. No momento que você sacar dinheiro, eles vão saber que é você. E mesmo que você não saque dinheiro, eles vão investigar a vida dos seus parentes. E vão começar a ver se os parentes estão te ajudando ou não. Então, moral da história: essa história de fugir do sistema é impossível. É impossível. Tanto que Jesus mesmo falou que nós seremos perseguidos e entregues ao diabo. Tá? Então tem essa história de fugir. Então sair do sistema é uma grande utopia distópica. Não existe isso aí. Não existe. Mas o governo ele não vai se incomodar com você se você não incomodar o governo. Se você for o tipo de pessoa meia boca que paga os impostos, sabe, que não incomoda o sistema, ele não vai se incomodar com você. O governo ele quer, na verdade, que você pague, ajude ele a existir. Então, muitas pessoas que moram na roça, o governo não vai atrás, meu irmão. O governo, você tem que dar um motivo muito bom pro governo encher seu saco. Sem brincadeira, tá? Aí, o que acontece é o seguinte: essa galera que mora na roça, você pode reparar. Eu conheço muita gente assim. Os caras têm 70, 80 anos e continuam plantando. Eu conheço um cara que tem 82 anos, que planta, super saudável, acho que até mais do que eu, na roça, campeão. Na roça, o cara vivendo na roça. Eu cheguei à conclusão que nós, como seres humanos, nós precisamos estar em contato com a natureza. E nós precisamos ingerir os alimentos que a natureza produz, não que o homem produz. E isso que faz com que esses caras perdurem muito tempo. Então fica a dica para cada um de vocês. Eu queria repassar esse conhecimento de forma que, após você ouvir esse vídeo, tá, você dê mais valor aos conhecimentos ancestrais. E também que você comece a mudar um pouco o hábito da sua vida. Eu tomo café, eu não sou hipócrita. Eu gostaria de parar de tomar café, mas não dá. Infelizmente, nesse momento da minha vida não dá. E eu gostaria de parar de tomar café, mas não dá. Eu vou ver se eu consigo fazer isso esse ano que vem. Né? Mas eu tenho objetivos. Se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, aí não sai nada. Então eu prefiro fazer uma coisa bem feita e depois ir mudando de coisa. Mas eu digo pra vocês, meu irmão, a humanidade ela vem sendo deturpada. Né? Bom, espero que esse vídeo tenha agregado valores pra vocês. Lembrando que eu não sou dono da verdade, as informações podem sim estar erradas, mas eu gostaria de trazer esse vídeo pra vocês, para vocês poderem ter uma fonte de pesquisa, começar a correr atrás disso, né? E viver uma vida mais, né, mais em comunhão com a natureza. Bom, vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, isso ajuda a divulgar o meu projeto, compartilhar. E quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Fique na paz.